Muito bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já faz um tempo que eu não tenho feito nenhum vídeo aqui, mas ao assistir o filme chamado Sinais, com Mel Gibson, eu senti a necessidade de é, fazer novos conteúdos para o canal. Primeiramente, quero me basear aqui no texto de Marcos, capítulo 16, verso 16 até o verso 17, ok? Que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiramente, precisamos crer, né? Verso 17: estes sinais acompanharão aos que creem, né? Ou seja, toda a revelação, né, e a ação soberana de Deus. A partir do filme, que a princípio vai te mostrar várias situações, várias camadas, né? E é um filme muito bem feito, é um filme que procura trazer uma mensagem muito profunda, mas assim como o sol pode endurecer, vamos dizer assim, a terra, certo? E também amolecer, assim é a mensagem do filme e especificamente da escritura. E lembro a vocês que nós estamos no meio da reforma. Esse vídeo também foi pensado, né, nesse sentido. Então, veja só, talvez o filme não tenha abrido, não tenha conseguido preencher, né, a sua mente, uma vez que o filme ele trabalha uma camada muito superficial apenas para, vamos dizer assim, ocultar, esconder, né, daquelas pessoas que são idiotas, daquelas pessoas que não querem de fato a fé. É óbvio que quando você observa o mundo como um todo, poucas pessoas querem, ou pelo menos procuram viver pela fé. É mais fácil ter uma vida mentirosa, enfim, do que viver pela fé. Então, esse personagem, né, o filme fala do padre, mas seria mais traduzido como pastor, né? Porque o padre não tem esposa, o pastor pode ter, né? Então, o pastor aqui perde sua esposa, né? E nesse momento, nesse sofrimento, ele deixa de ter fé, vamos dizer assim. Então, o filme vai trabalhando o caos, né? E vem sinais, e vem aparições, eles se perturbam, obviamente, procuram respostas, e aos poucos eles vão conseguindo, mesmo à beira da dúvida, à beira do fracasso, né? da, da escuridão que muitas vezes se abate em nós, né? Como ser humano. Então, eu vou fazer aqui essa mensagem reflexiva, vou fazer um resumo do filme e vou aqui trabalhar a ideia de que o filme não é sobre alienígenas, apesar de que muitos podem, né, aí e até mesmo ter uma base para isso, mas entendo que o filme ele vai mostrar algo muito maior de que essa primeira ideia, a introdução de esses seres, né, alienígenas é apenas para preservar, né, a beleza da mensagem, né? Tipo assim, não dá coisas preciosas aos porcos, ok? Bem, feito essas breves observações aqui, eu vou fazer aqui a explanação da reflexão que eu pretendo trabalhar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu pergunto a vocês, já assistiram esse filme? Esse filme eu assisti, assim, já na idade adulta, né, atualmente. E é um filme já um pouco antigo. E acredito que muitas pessoas da minha época, do tempo que eu estudava, já assistiram. Então eu vi assistir tardiamente isso, né, até por conta de recursos. E esse filme me chamou muita atenção. Então, será que você assistiu, não assistiu? O que você pensou desse filme? Bem, veja só. De primeira, parece apenas
uma história sobre invasão alienígena, né? E essas histórias, né, esses filmes vendem muito, né? Aí até existe religião, né? Crenças, né, em alienígena, né? Então, mas na verdade não é sobre invasão alienígena. Aquelas narrativas típicas de suspense, né, que os filmes apresentam, em que seres de outro mundo, de outro universo, chegam para destruir a Terra, né? Esses são os filmes de invasão alienígena. Então parece que o autor do filme, o diretor, a história, utiliza essa pegada, né, para atrair o público, para o público poder aí descobrir a mensagem do filme, na verdade, né? Então, mas na verdade, o filme Sinais fala sobre algo muito mais profundo, muito mais, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Que é o quê? É a guerra entre a fé e o caos. Então, o filme conta a história de um pastor, na verdade, ex-pastor, que vive em uma fazenda com seus dois filhos e um irmão. O pastor, no filme é apresentado, ele perdeu sua esposa em um trágico acidente de carro, né? Esse sofrimento o levou a perder a fé. Ele não consegue mais visualizar, não consegue mais pensar, não consegue mais acreditar, não consegue mais ter o relacionamento com Deus. E saber, de fato, que Deus tem um propósito. Então, a sua dor, o seu sofrimento, a sua situação cega, né, cegou para qualquer sinal de que o Criador, o soberano, né, está presente, até mesmo no caos, né, até mesmo na desordem, para garantir a ordem e a sua soberania sobre todas as coisas, né? Então, nesse contexto que o filme apresenta, começa a aparecer, né, círculos das plantações, até mesmo para quem já estudou história, vai ver, né, é o termo reportagens, e de fato esses círculos acontecem no mundo real, né? Então o diretor, o filme, né, pega essas ideias e implanta no filme para chamar a nossa atenção. Então, ao mesmo tempo que esses círculos de plantações aparecem, né, feito por coisas sobrenaturais, o mundo começa a entrar em histeria, em pânico, né, diante de supostas aparições de naves alienígenas. Mas o verdadeiro conflito, o verdadeiro objetivo, a verdadeira mensagem, a verdadeira essência do filme é o medo de perder a fé. Porque quando você perde a fé, até mesmo esses círculos de plantações, essas invasões alienígenas e esse histeria, esse pânico mundial, não é nada. Porque quando nós perdemos a fé, realmente a gente está na pior de todas as coisas. Então, o filme vai mostrando aí, de maneira não heróica, no sentido Superman, né? Mas no sentido assim, mais humano possível, em como a gente, diante de tanta escuridão, podemos, em alguns instantes, nos erguer, não é? Mesmo que forças opostas sejam ainda maiores, queiram nos deixar dependentes daquela tragédia, daquela situação. No filme, se você assistiu ou não, o ex-pastor, né, ele diz algo que vai, assim, ser o núcleo, ser é, o sangue daquele corpo do filme, né? A estrutura da mensagem do filme, que é o quê? Ele diz assim, o ex-pastor. Apesar de que ele, ao dizer isso, ele ainda fica meio que desconfiado. Ele disse, isso também não importa, né? Mas, já no finalzinho, a verdade prevalece, né? Diz assim, existem dois tipos de pessoas no mundo, ou dois tipos de grupos. As que veem sinais, milagres e acreditam que há o soberano, né, cuidando das pessoas. E as que acham que tudo é por acaso, coincidência, sorte, né? Tipo alguém quando vamos pegar um cenário assim, alguém que ganhou um dinheiro,
na Mega Sena. Isso foi sorte para essas pessoas. Outros não, isso foi Deus, entende? Uma pessoa morreu, isso foi uma tragédia, foi uma fatalidade, né? Outros dizem, não, isso aí é obra, é uma determinação, está no plano, está na soberania de Deus, né? Então, é, essa ideia, né, de primeira pessoa, segunda pessoa, de grupos assim, resume uma verdade espiritual, que diz assim: a fé é o que dá sentido ou explicações, mesmo que básicas, para a vida, mesmo aqueles que acontecem sem explicação nenhuma, ou sem nossa vontade, sem a nosso consentimento, sem a nossa aceitação. Quem de nós quer que alguém morra? Quem de nós quer ficar doente, né? Então, são coisas que acontecem e que só muita fé vai te dizer, olha, tem calma, tem paciência, tudo vai se resolver. Então, é por isso que a reforma protestante surge, né, dentro desse contexto também, assim, de maneira mais abrangente. Por quê? Porque somente a reforma protestante, ou somente a cosmovisão cristã, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Por quê? Se você pegar qualquer outra religião do mundo, isso não existe. O justo viverá pela fé. Eles vão ter o quê? Motivação e disciplina, mas tudo isso é inútil, tudo isso é em vão, tudo isso não tem significado nenhum, nem dá, de fato, esperança. Somente quando o justo vive pela fé, temos a total esperança. E crer, mesmo que as circunstâncias gritam o contrário. E o verdadeiro teste, esse, portanto, seria o quê? Seria o verdadeiro teste da confiança em Deus. Seria muito fácil. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo. Não existe uma pessoa que não acredita. Isso é fato. Entendeu? Ateísmo é religião, ceticismo é religião, agnosticismo é religião. Todo mundo acredita em Deus. O diabo, os demônios, os anjos, né? Os seres humanos acreditam em Deus. Porém, como testar esses indivíduos? Como testar? Né? Então, quando existe o teste da fé, aí nós vemos quem de fato acredita em Deus. Então, no decorrer do filme, cada detalhe, por exemplo, no filme tem o filho do pastor, ele tem asma, né? Existem copos espalhados pela casa. Uma lembrança aparentemente sem importância se revela parte de um plano maior, mais complexo. Então, o filme você vai perceber por quê? Porque a criança ainda tem asma, né? Porque Deus não curou, né? Porque não existe, porque os medicamentos não fazem efeitos. Porque tanta água na casa. Então, o filme vai te dando algumas experiências, né? Vamos dizer assim, para você perceber, ó, sem asma, no final das coisas, a criança ia morrer por causa do alienígena. Sem um copo de água, o alienígena não seria morto. Então, houve a necessidade, querendo ou não, da criança ter asma, de existir copos com água pela casa. Não por coincidência. É tanto que o ex-pastor diz, não, isso não pode ser coincidência. Algo muito fortalecedor nesse momento. Então, o espectador que percebe de forma idêntica ao personagem, nada é coincidência. Nada é coincidência. Então, tudo estava sob o domínio, o governo de Deus. Ainda que o ex-pastor e sua família não tivessem a visão completa dos seus planos, assim como eu e você. A gente não tem a visão completa. E talvez nunca vai ter. Mas a gente pode tentar viver pela fé. E só vamos poder viver viver pela fé quando a gente for testado. Então, no fim, o ex-pastor reencontra a fé, o relacionamento que somente a cosmovisão cristã, o cristianismo tem, certo? As outras religiões não têm isso. Então, ele percebe que o mesmo sofrimento de morte da esposa tinha um propósito dentro da soberania divina. E é assim que sinais desse sua verdadeira mensagem. É tanto que, quando a esposa dele morre antes da invasão alienígena, ela vai dizer várias coisas ao ex-pastor. Diz assim, olha, diz a seu irmão que ele bata com muita força, né? Que ele retorna aos seus esportes e tudo mais. Mas isso vai sendo esquecido no tempo, né? Da história do filme. E no final das contas, quando existe a invasão alienígena, o alienígena vai da casa e pega um dos filhos do ex-pastor, né?
Então, seu irmão, do ex-pastor, está juntinho ao taco de beisebol. Então, o pastor se lembrou do que a sua falecida esposa disse. Bata com muita força. Então, aquele taco de beisebol que estava esquecido, estava abandonado, estava desprezado, sem utilidade nenhuma, foi, de fato, a chave para derrotar o alienígena. Ou seja, aí está, portanto, mais evidências de que nós estamos em uma guerra espiritual e muitas das nossas ferramentas que nós guardamos é necessário utilizar com muita força. Bata com muita força. Uma mensagem profunda. Se você não assistiu o filme, assista, que vai te ajudar a entender muita coisa atualmente. Então, crer não é ter todas as respostas, mas é confiar que Deus está no controle, mesmo no meio do caos. Concluímos o seguinte: sinais nos lembram que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de continuar crendo, mesmo faltando tudo, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo esquecido, mesmo sendo atormentado, mesmo sendo não tendo recursos. Então é necessário continuar. Então não importa o quão escura a noite pareça, porque muitas vezes está de dia. Eu estou gravando esse vídeo de dia, mas possa ser que eu esteja passando por uma escuridão e que esse dia físico não esteja me ajudando em nada, mas é necessário que, ainda que a escuridão domine o mundo, Deus continua no trono, certo? Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. Então aqui eu termino o comentário, a reflexão, a exposição e o objetivo do filme. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se possível, deixe seu comentário, o seu like, compartilhe com as pessoas, divulgue nosso canal, tá bom? Para a gente poder aí se fortalecer. Então, o filme não é sobre alienígenas, mas sobre como, assim, mesmo que demore muito tempo, a gente consiga continuar acreditando, continuar na fé. E repito mais uma vez, essa fé somente é possível dentro da cosmovisão cristã, uma vez que a Reforma Protestante propagou isso. E sem esses aspectos, nenhuma outra forma de fé é possível, mesmo querendo as pessoas encarar o desafio. Porque se você pegar outras formas de fé, esses desafios, esses testes serão apenas o vislumbre de alienígenas, certo? A coincidência, mas que tem a cosmovisão cristã verá que existe um propósito na soberania de Deus, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.